No dia 13 de setembro de 1987, um aparelho contendo uma peça radioativa foi achado e aberto por catadores de papel em Goiânia. Sou César do canal Aliena Mundi e trago para vocês esse terrível acidente que aconteceu no equipamento que estava num prédio abandonado, onde funcionava uma clínica que estava desativada. Os homens acharam que se tratava de sucata e venderam o fragmento a um ferro velho. Lá tinha um pó branco que brilhava no escuro, que despertou a curiosidade em todos. E muita gente acabou mexendo com esse pó, causando assim uma terrível dor para aqueles que o tocaram. Então, meus amigos, vamos direto aos fatos. Dois catadores de lixo acharam uma máquina que estava em uma clínica abandonada. Eles a venderam para um ferro velho, pois era toda feita de metal. O dono do ferro velho era Devair Ferreira. Quando ele desmontou a máquina, achou um pó branco que parecia sal, e esse pó brilhava no escuro como uma luz azul. E ele ficou maravilhado, porque era um brilho muito bonito, e saiu todo pomposo e com o achado que ele achou dentro da máquina, e foi mostrar para sua família e os vizinhos. Eles acharam que era alguma coisa sobrenatural, que fazia o pó brilhar no escuro daquele jeito. Falaram que era alguma coisa alienígena, e até que os catadores faziam magia negra. Alguns vizinhos levaram o pó para casa, encantados com a coisa. No dia seguinte, a desgraça se anunciou. Todos que tiveram contato com tal pó começaram a passar muito mal. Todo mundo correndo para o hospital mais próximo, farmácia, se queixando dos mesmos sintomas. Os médicos ficaram intrigados, acharam que era alguma epidemia. Meus amigos, esse terrível acidente foi descoberto 2 semanas depois, após os primeiros sinais de contágio pela radioatividade. A peça foi levada à vigilância sanitária, que constatou tratar-se de material tóxico, e a partir daí então as casas e ruas foram isoladas, e a cidade foi invadida por especialistas e técnicos em radiação. Moradores fizeram um teste para saber se estavam contaminados. Os primeiros atendimentos foram no Estádio Olímpico de Goiânia, e os casos mais graves foram transferidos para o Rio de Janeiro. Mais de 1.000 pessoas foram contaminadas por radiação de césio-137, e 4 pessoas morreram depois, mas morreram em consequência da contaminação. Aos poucos, o material radioativo foi entrando em contato com outras pessoas, até que no dia 28 de setembro de 1987, a mulher de Devair, Maria Gabriela Ferreira, de 37 anos, percebeu que todos estavam próximos ao pó azul, começaram a sentir muito mal. Então ela levou o equipamento até a Vigilância Sanitária Estadual, onde foi descoberto que se tratava de um material radioativo indevidamente descartado. Em 30 de setembro de 1987, o Jornal Nacional apresentou as primeiras informações sobre o desastre com o Césio 137 em Goiânia. Em nota, explicou que 11 pessoas estavam internadas no hospital da cidade, com sintomas de contaminação pela radioatividade. Um cilindro de ferro e chumbo que continha um elemento radioativo foi encontrado nos escombros de uma clínica e vendido a um ferro velho por os catadores de lixo. O dono da clínica onde foi encontrado o aparelho de radioterapia deu entrevista e disse que a máquina não havia sido retirada do local porque o terreno estaria numa disputa judicial. Os técnicos de energia nuclear estavam isolando o material radioativo e dando atendimento às pessoas contaminadas pela radiação. Foi efetuada a retirada de material radioativo e colocado no local que serviria de depósito provisório para o lixo radioativo, e foi feita a descontaminação das áreas contaminadas. Uma das primeiras vítimas fatais foi Leide das Neves Ferreira, de 6 anos. A história da menina que ingeriu um pó e então brilhava no escuro. De se encantar com o pó radioativo que brilhava no escuro, a menina brincou com o pó de césio, tocou nele enquanto comia pão com ovo, se contaminou internamente e morreu após 1 mês. A segunda vítima foi sua tia, Maria Gabriela Ferreira. As duas estavam internadas no Hospital Naval no Rio de Janeiro, mas não resistiram à contaminação, como mostrou o Jornal Nacional do dia 23 de outubro de 1987. Os corpos foram colocados em caixões revestidos de chumbo e seguiram para Goiânia, onde seriam enterrados em túmulos de concreto.
No dia 26, com medo de contaminação, os moradores e vizinhos ao cemitério queriam impedir o sepultamento das duas. Depois de alguns dias faleceram Israel Batista dos Santos e Admilson Alves de Souza, os dois empregados do Ferro Velho que também estavam internados no Rio. Alguns dos sobreviventes à contaminação são os funcionários que trabalhavam na limpeza dos lugares por onde o material radioativo passou. Eles relatam que nos primeiros momentos estiveram nos locais sem o material de contaminação adequado. As vítimas contam que, além de sofrer humilhação, foram agredidas e até expulsas dos ônibus por medo do pessoal se contaminar também. A menina Leide das Neves Ferreira acabou se transformando num símbolo do primeiro acidente radioativo do Brasil. Uma fundação com seu nome foi criada para dar assistência às vítimas do Césio 137. Em 1996, os médicos Orlando Teixeira, Criseide de Castro e Carlos Bezerril, responsáveis pela clínica abandonada onde o aparelho de radioterapia foi achado, e o físico hospitalar Flamarion Goulart foram condenados por homicídio culposo, 3 anos de prisão em regime semiaberto. As penas foram trocadas por serviços comunitários. Os rejeitos do Césio 137 estão enterrados em 2 enormes caixas de concreto em um depósito em Abadia de Goiás, na região metropolitana de Goiânia, o local que abriga os restos de construções e objetos que estiverem em contato direto com a radioatividade. O espaço fica em uma área de 32 alqueires dentro do Parque Estadual Thelma Ortegal, às margens da BR-060. Lá foi construído o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, que é vinculado à Comissão Nacional de Energia Nuclear. Sua função é monitorar os rejeitos do Césio e promover pesquisas na área ambiental ligadas à radioatividade. Na semana que se completa 30 anos do acidente, o tema também será abordado também pelas exposições fotográficas de Hiroshima Nunca Mais, sobre o acidente com o Césio 137, além de um seminário de questões atuais sobre a saúde das vítimas e de uma audiência pública. É difícil você contar o número de vítimas, pois muitas vezes elas desenvolveram problema de saúde somente após algum tempo, logo depois da contaminação. 4 pessoas morreram. A Associação de Vítimas do Césio 137 estima que cerca de 1.600 pessoas tenham sido atingidas pela radiação e que mais de 100 já morreram em decorrência desse acidente. A maioria conhece esse terrível acidente que aconteceu em 1987, que comoveu e assustou todo o povo brasileiro. Você que é mais novo talvez nunca ouviu falar, mas foi muito terrível e deixou muitas sequelas. Foi tudo isolado com cimento e chumbo, para vocês verem o tamanho e poder radioativo desse material, o Césio 137. Deixe nas suas opiniões e seus comentários que ajuda a gente a ver como nosso trabalho está sendo visto por vocês. Já deixe seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Quem gosta do nosso trabalho, é claro, né? Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.